Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fabiana Furades. Eu desejo que você comece o seu dia fazendo uma limpeza. Varra do seu coração a tristeza, a angústia, a aflição. Varra da sua vida a inveja, a maledicência, a fofoca. Varra do seu corpo a preguiça, o tédio, os maus pensamentos. E tenha um excelente dia. Só assim é que você vai conseguir saber o que é realmente ser feliz. Tá bom? Adorei! É verdade. Recebi ontem de uma amiga da internet e roubartilhei para passar aqui para vocês. Bem, hoje o programa está repleto de convidados especiais e eu vou começar conversando com o advogado Dr. João Paulo Nascimento sobre um assunto que pode interessar a você, a sua funcionária ou alguém que você conhece que está grávida. Dentre os vários ramos protegidos pela norma constitucional, a proteção à empregada gestante sempre foi uma preocupação relevante. Pois em face dessa peculiaridade dessas trabalhadoras especiais, a legislação estabeleceu uma rede de proteção maior. Olha, tanto é verdade que para essas trabalhadoras foi garantida a relação de emprego protegido contra dispensa arbitrária sem justa causa. Que termos difíceis, Fabiana. Calma que a gente já vai explicar. Eu recebo aqui o Dr. João Paulo, que inclusive escreveu a nosso convite na nossa revista sobre isso, para falarmos um pouquinho sobre os direitos da gestante. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fabiano. Primeiro, deixa eu agradecer a sua coluna na nossa revista. Obrigado por fazer parte, por agregar aqui informação ao nosso leitor. Fiquei muito feliz, viu? É um prazer para mim poder fazer parte da sua revista e também de estar aqui hoje, né, trazendo informações que a gente acredita sejam úteis para as pessoas que nos veem. Tá. Doutor João Paulo, a produção achou muito importante trazê-lo, porque infelizmente nós temos somente 5.000 exemplares, por enquanto. E eu sei que é um assunto de interesse para toda mulher que vai ser mãe ou que está grávida, né? Sim. Principalmente a que trabalha como empregada doméstica, por exemplo, ou quem tem uma empregada doméstica e tem essa dúvida na hora que a empregada fica grávida, esperando o bebê. Sim. Então a primeira pergunta que eu lhe faço é essa. Essa estabilidade da gestante é um direito já. Ela, estando grávida, ela não pode ser mandada embora, é isso? Sim. A estabilidade da gestante é uma garantia que se dá a todas as mulheres trabalhadoras, não apenas as empregadas domésticas. É verdade que a questão de um tempo atrás houve o que se denominou de PEC das domésticas, uma modificação na Constituição para garantir que a empregada doméstica tivesse todos os direitos que são normalmente assegurados a qualquer outro tipo de trabalhador. Então, os empregados domésticos, a gente conhece mais normalmente mulher, né? Mas podem ser jardineiros, motoristas, quaisquer pessoas que prestem serviços eminentemente no âmbito doméstico, eles hoje têm todos os mesmos direitos e garantias de um trabalhador normal. E isso se inclui, né, o aviso prévio, né, que todos os empregados têm, e tudo que está lá na CLT. Tá. Todos os direitos, todas as garantias que um trabalhador normal tem, o empregado doméstico também tem. Férias de 30 dias, jornada semanal de no máximo 44 horas. Certo. E, eventualmente, se fizer mais do que isso, tem direito a horas extras, ao fundo de garantia por tempo de serviço. A questão do fundo ainda está pendente de regulamentação. Tá. Mas, pelo que a gente tem acompanhado, já está aprovado. E muito provavelmente até o final do ano ou mais tardar no início do próximo, deve ser regulamentada a questão do fundo de garantia dos empregados domésticos e assim passará a ser um dever de todos os empregadores, todos os patrões, fazerem o depósito do fundo de garantia. Tá. A mulher descobriu que está grávida. Isso garante para ela o emprego? É assim que funciona ou não? Exatamente. A estabilidade provisória, ela, como o próprio nome já diz, é uma estabilidade. E ela vem não para garantir a pessoa da mulher que se descobriu grávida, mas sim para garantir uma proteção à criança que vai nascer.
né? Entendi. Então, para que ela venha nascer dentro de um clima de estabilidade, não só do trabalho, mas estabilidade financeira, estabilidade emocional, etc. Entendi. Até existe, né, junto com essa estabilidade provisória, existe a licença maternidade, né, que as mulheres podem gozar. Depois que ganha o bebê. Ou não. Agora tira um tempo antes, né? Como é que é? Ela tem um período que ela pode usufruir desse afastamento do trabalho, que é pago pela Previdência Social, né? Pelo INSS, como se diz. E vai depender muito da circunstância da própria gestação. Tem mulheres que têm maior dificuldade, que preferem sair antes. Né? Outras deixam para sair só quando vão ganhar o bebê. No último instante, quando a gravidez caminha bem, né? E ela não tem nem risco a ela, nem ao bebê, daí consegue levar até mais adiante. E essa licença maternidade é de quanto tempo? A licença maternidade é de 6 meses. 6 meses, que bom isso, né? Porque dá tempo da mãe ficar com o bebê, amamentar, cuidar, principalmente nesse primeiro período, né? Felizadas são as que conseguem tirar bem no finalzinho, né? Sim. Quase na hora de ganhar o nenê, porque aí tem todo esse período. Agora, a estabilidade provisória, ela é uma estabilidade que passa a incidir desde o momento em que a mulher toma conhecimento de que está grávida, certo, até 5 meses após o parto. Durante este período, ela não pode ser demitida sem justa causa. Durante este período, ela tem a garantia de estabilidade no seu emprego. Tá. Né? Quando eu comentei que iria falar sobre esse assunto, vieram algumas perguntas. Por exemplo, quando eu admiti a minha empregada, ela já estava grávida e não me contou. Não tem nada a ver. Ela tem a estabilidade do mesmo jeito. E é interessante que essa estabilidade hoje, né, posteriormente a uma alteração que a jurisprudência trabalhista teve, foi a mudança de uma súmula jurisprudencial número 244 do TST, ela passou a admitir a estabilidade até mesmo para os casos em que há um contrato por prazo determinado. Né? Entendi. Ou seja, se você contratou, ela está ainda na fase de experiência, você fez um contrato de experiência, pode ser até 90 dias. Certo. Né? E ela se descobriu grávida durante esses 90 dias, ela já tem a estabilidade. Ela está estável. Se foi feita uma outra espécie de contratação temporária, né, que a legislação permite que seja feita por até 2 anos, né, e durante este período ela se descobriu grávida, ela tem estabilidade e só pode ser demitida sem justa causa depois de passados 5 meses do parto. Depois do parto. Quando o senhor fala em justa causa, o que é justa causa? É difícil isso, justa causa, não é? Justa causa é o que a gente fala de um conceito jurídico aberto, mas que já pela experiência prática dos tribunais já vem sendo bem conhecido. Justa causa se dá quando a pessoa não cumpriu com os deveres que o contrato de trabalho lhe impõe. Né? E entre esses deveres, né, está o dever de subordinação, né, que é feito o trabalho sob a direção, né, para usar a expressão mais comum, né, sobre as ordens do patrão. Certo, então, tem que obedecer. Tem que obedecer. É uma questão também de disciplina, né? Tem que ser obedecidas as normas de disciplina. Cumprir horário. Cumprir horário, não faltar ao serviço. Isso eu ia lhe perguntar. Com essa história de estabilização da gestante, não pode ocorrer delas se aproveitarem um pouquinho disso, e a gente sabe que algumas gestantes realmente passam mal, sentem enjoo, começar a faltar muito ao trabalho pela gravidez? Bom, a gravidez, todo mundo sabe, é um período especial na vida das mulheres, um período em que o corpo, o organismo delas passa por sensíveis transformações. E não é incomum de ter algumas intercorrências como essas, assim, de enjoo e tal. Por exemplo, a mulher grávida não pode carregar peso. Certo. Né? Não pode fazer um trabalho extenuante que exija força dela. Ela até não deve fazer trabalho em altura, até porque a própria barriga, né, vai prejudica desequilibrar o centro de equilíbrio dela. Mas tem
proteções nesse sentido. Entendi. Mas é óbvio que não pode haver um aproveitamento. As partes precisam agir de boa fé. Se a empregada passa a ter muito enjoo, né, e ela não se sente bem, é claro que ela deve procurar o seu médico e, eventualmente, o seu médico até pode lhe dar um atestado ou pedir afastamento. Para ela ter um afastamento temporário e, se isso for muito grave, até um afastamento maior, né, que até os primeiros 15 dias, isso fica por conta do empregador, né? Mas se o afastamento for maior do que 15 dias, ela já pode entrar no gozo de um benefício, que é o auxílio-doença. Ah, entendi. Não que a gravidez seja propriamente uma claro, doença, mas a gente as entende que doenças decorrentes, né, as complicações decorrentes da gravidez. Algumas podem sentir-se mal, realmente. Tem algumas gravidezes são até gravidez de risco, a gestante tem que ficar acamada, em repouso, etc. Enfim. Então, para a gente deixar claro aqui, para quem pegou o bonde andando aí, eu estou conversando com o Dr. João Paulo Nascimento sobre estabilidade provisória da gestante. E o Dr. João deixou claro aqui que, independente da função que a mulher exerça, a partir do momento que ela se descobre grávida, ela tem essa estabilidade, inclusive durante todo o período de gestação, até 5 meses após o parto. Exatamente. É isso? Gostei, muito obrigada. Eu vou convidá-lo mais vezes para falarmos mais sobre outros assuntos e principalmente o que há de interesse de vocês. Eu sei que é tudo relativo a trabalhador e funcionário, etc., porque nós temos muitas empresárias que nos assistem e que têm essas dúvidas também. Então aqui a gente tem uma consulta gratuita, né, doutor? Conte conosco. Quero lhe agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer pela coluna. Olha, a revista começou a ser entregue essa semana, está sendo distribuída. Aqui está a coluna do Dr. João Paulo. E se você ainda não tem a sua, você pode retirar aqui na TV Vila Velha, em horário comercial, ou em qualquer um dos nossos patrocinadores, que eu tenho certeza que você vai ter muita informação e muita sugestão também de aonde investir bem o seu dinheiro. Essa é a proposta da revista Fabiana por Elas, levar informações, dicas e sugestões para você de casa. Muito obrigada, viu? Um prazer. Olha, a gente vai para o intervalo e você fica ligadinho aqui na TV Vila Velha. É bem rápido. No próximo bloco eu vou levar você até a Anifarma Dermocare para saber alguns cuidados que você pode ter para o seu bem-estar. Mas não esquece, tem muita coisa nova hoje esperando por você aqui no Fabiana por Elas. 2 minutos e a gente já volta.